Ele que é para todo sempre. Somente Ele. Então, como João Batista anunciava Cristo, a igreja precisa também anunciar a Cristo. Quando ele vê no versículo 23, quando ele vê o Cristo, quando perguntam para ele: quem é você, João? Qual é o seu papel? Você é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo, não. Porque hoje em dia tem muita gente confundindo os papéis. Tem muito homem de Deus aí que se julga, né, por ser tão de Deus, acham que é Cristo. E a sua palavra é quem vale. Não, o João Batista é um exemplo para nós de alguém que se submeteu ao propósito, à chamada. Ele entendia qual era o papel dele, a importância dele. Hoje, no mundo, muitos que rejeitam ao Senhor. Aquela rejeição que ele encontrou na sua época, enquanto ele habitou aqui entre nós, que o mundo não conheceu, que os seus não receberam, ainda hoje a gente percebe muita rejeição. O mundo está moribundo, o mundo está doente, a sociedade está enferma, mas o homem não quer Deus. O homem quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, ele não é apenas benefícios, ele não é apenas privilégios, mas ele também tem exigências. Algumas exigências, elas não são pedidas, elas são exigidas. Quando o Senhor fala que quem quiser vir após mim tem que tomar a sua cruz, isso aqui não é uma sugestão de Cristo. Ele não sugere isso para você, ele ordena isso para você. Tem que deixar a sua vontade de lado, tem que abandonar o seu querer, o seu eu tem que ser incinerado, aniquilado. Evangelho não é afirmação do eu, como alguns estão dizendo aí. Evangelho é a aniquilação do eu. Eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Aleluia! Então, essa filiação, ela se dá pela fé no nosso Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A fé, ela se opõe à rejeição. Ou você crê, ou você rejeita. Não existe meio termo aqui. Ou o homem crê que Jesus é a salvação, é a redenção, é o Filho de Deus, veio para resgatar, veio para salvar, ou o homem não crê. E aquele que não crê, ele está rejeitando a salvação de Deus. Nós temos uma ilustração. Imagine você um criminoso que está sentenciado à morte. De repente, uma autoridade daquele lugar, daquela cidade, resolve então ir levar uma carta de liberdade para ele. Mas ele resolve então ir de terno e gravata com uma Bíblia na mão. E a sua carta de liberdade está ali dentro da Bíblia. Aquele homem, quando vê aquele homem gravatado, de terno, uma Bíblia na mão, ele começa: não quero falar com esse pastor, não, era o juiz da cidade, era uma autoridade que poderia dar liberdade para ele. Mas aquele homem, então, ele olha para a figura, acha estranho e fala: não quero dar ouvido desse crente, não. Eu não quero, não. O crente então foi ouvido, foi rejeitado, volta para a sua casa. E aquele homem, então, não teve o seu perdão, não teve a sua carta de liberdade, e vai para a forca. Mas ele fica sabendo: olha, você rejeitou, rapaz. Aquele homem era um grande homem, era um juiz. Olhar para ele e depositar a minha fé, e a partir disso eu me torno filho. E ele vai dizer que isso é o poder que nos é dado. Meus irmãos, que coisa gloriosa! É o poder de Deus que te faz ser filho. Isso aqui não vem do homem, isso aqui não nasce na especulação humana, isso aqui não é fruto de uma filosofia humana, de um pensamento humano, de um sofisma humano, não. Isso aqui foi decidido pela Santíssima Trindade. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios que muito antes da criação já havia um plano de salvação. Ele decidiu nos salvar, porque ele diz, continuando a leitura, ele vai dizer no versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Essa ideia de filiação, a paternidade de Deus, isso aqui não foi uma decisão nossa. Você não está aqui porque você decidiu estar. Você não decidiu se salvar. Primeiro ele decidiu se salvar. Primeiro ele olhou para a situação da humanidade perdida, sentenciada à morte eterna, à condenação eterna, e falou: preciso resolver o problema. Quando a gente olha para o curso da história, você vê que ele vai fazendo alianças com homens. Para Abraão ele deu a promessa, e essa promessa se estende a nós. Para Moisés ele deu a lei.
Agora, quando se trata de salvar o homem, de resolver um problema pela raiz, ele precisou vir e resolver o problema. Não foi Abraão que veio, não foi Noé que veio, não foi um homem santo do passado que veio, mas o próprio Deus decidiu vir, intervir na história da humanidade e nos salvar. Ele veio pagando o preço de redenção para nos tornar filhos e nos deu este poder pela sua fé. Porém, quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo, como foi dito na introdução dessa mensagem, de um pluralismo religioso, de um pluralismo de ideias, vivemos uma época de relativismo. A fé agora é relativa, o pecado é relativo. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim, mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E aquilo que é verdade de Deus, ela diz que é pecado. Seja aqui, seja no Japão. Não importa. Porque agora quer culturalizar, né? Porque agora tudo é cultura. Então, meus irmãos, cultura é o seguinte: é cultural no Brasil tomarmos café. Em alguns países é cultural tomar uma tacinha de vinho antes da janta, do almoço. Não é uma questão de cultura. Agora, é pecado, a imoralidade é pecado, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja na África, seja na Europa. Imoralidade, idolatria, perversidade é pecado. E pecado, Jesus tem a salvação para ele, tem a libertação do pecado. Ele é o antigo que está em trevas. O mundo jaz do maligno, mas o mundo ele pode mudar. O mundo ele pode ter uma esperança, tem uma esperança para este mundo, tem uma esperança para o homem perdido. E nós vamos descobrir aqui na teologia de João qual é a ferramenta necessária para que o homem alcance esta graça, dessa esperança. Mas antes disso, ele vai dizer que Jesus ele veio, ele estava no mundo, ele encarna, ele nasce de uma mulher, ele cresce, ele cumpre todos os protocolos de uma vida. E por volta dos seus 30 anos ele começa o seu ministério. Mas João vai trazer uma revelação triste para nós, dizendo que ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Indiferença, o mundo não se portou em conhecer a Cristo, o mundo não abraçou a ideia de um Salvador, de um Logos encarnado, de um Deus que estava no meio dos homens, e o mundo simplesmente não quis conhecer. Então, no versículo 11, o evangelista João vai dizer: ele veio para os que eram seus, para o seu povo, o povo escolhido, os israelitas, os judeus. Porém os seus não receberam. Meus irmãos, se o texto encerrasse aqui, não haveria nenhuma esperança para nós. Não haveria uma ponta de esperança. Bom, ele foi rejeitado pelo mundo, ele foi rejeitado pelos seus, e agora? O que fazer? Mas eu glorifico a Deus, que a nossa leitura ela foi até o versículo 12, que uma porta se abre e vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma coisa é você ser chamado filho, outra coisa é você ser feito, transformado, refeito como filho de Deus. Criatura todo mundo é, agora filho é para um só. Tem que ter uma ferramenta, tem que ter um elemento essencial para se tornar filho. E o que torna um homem filho de Deus? O que torna uma mulher filha de Deus? Pois bem, o evangelista João ele prossegue no versículo 12 dizendo: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Senhor. É o único trabalho que você precisa ter. É o único trabalho que nós precisamos ter, meus irmãos. É crer no Filho de Deus, é nos submeter a Ele. Eu costumo dizer que a rendição, ela precede a redenção. Não tem redenção sem rendição. Nós precisamos nos render, e isso aqui exige fé. Eu preciso olhar para Ele, entender que Ele é o Filho de Deus, o Logos pré-existente, o Logos cósmico, o Logos encarnado. A vida estava ali e ela não conseguiu entender, ela não conseguiu vislumbrar quem era que estava diante dela. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pedirias água e tu receberias água viva. E hoje tem muitos que andam na igreja, estão na igreja, servem ao Senhor, mas não sabem ainda quem é o Jesus que ele serve. Ainda não compreendeu quem é Jesus. Então nós vamos refletir um pouquinho nessa noite, para complementar tudo aquilo que Deus já falou conosco, um pouquinho sobre a teologia de João, porque ele é muito profundo, irmãos, quando ele fala de Jesus.
Algumas mentes hoje não percebem a profundidade da teologia, porque já está embutido em nós. Alguns de nós já vieram do catolicismo, já entendem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, mas naquela época entender que um Deus, porque existia uma filosofia gnóstica que dizia que a matéria era ruim. E como pode Deus, então, sendo divino, se encarnar, virar carne? Então não entendia a mentalidade do homem daquela época, da época de João, não conseguia compreender por que Jesus era homem. Como que Deus vai encarnar? Como que Deus vai ser homem? Que história é essa? Então a teologia de João vem para poder defender, vem para afirmar a divindade de Cristo. Porque sim, ele era um homem, porque nasceu de uma mulher, mas ele não era somente homem. O Cristo que nós servimos, ele era 100% homem e 100% Deus. Porque ele foi gerado de uma semente incorruptível. O Espírito Santo gerou. Então João, quando ele começa o seu evangelho, ele vem trazer para nós a sua teologia, a sua defesa da divindade do Senhor. O propósito primário dele é defender que o nosso Cristo, o nosso Jesus, aquele a quem nós estamos aqui nessa noite, adorando, reverenciando, ele não é um homem comum, ele não é um homem qualquer, ele não é apenas um líder religioso que veio, cumpriu uma missão e morreu. Não, ele é o Filho de Deus. Então ele vai trazer 3 características de Jesus, o Filho de Deus. A primeira dela, ele é o Logos pré-existente. Meus irmãos, quando ele diz no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso aqui já é de uma profundidade, porque os pastores aqui sabem que se a gente for fazer um estudo mais detalhado isso aqui leva tempo, porque isso aqui é muito profundo, irmãos. Como é que pode? Se eu estou com essa caneta, ela está comigo, mas ela não é eu. Jesus estava com Deus, e ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era Deus. E ele vai aproximar, ele vai aprofundar mais essa característica de Cristo, dizendo que além de ser um Logos pré-existente, ou seja, a palavra, o verbo pré-existente, o que ele quer dizer? Que ele não se regozijar, porque nós estamos aqui diante de um trono de graça. A graça de Deus, ela tem emanado nos nossos dias e tem feito transformações extraordinárias na vida do homem. Nós vivemos numa época, irmãos, plural. Hoje, nesse contexto pós-moderno, nós estamos em uma época de pluralismo de ideias, pluralismo de pensamentos, pluralismo até religioso. E nesse pluralismo surgem inúmeras concepções, muitas definições a respeito do nosso Cristo, aquele que nós estamos adorando aqui nesta noite, aquele sobre o nome dele nós nos reunimos aqui. Paulo vai dizer, Lucas ele escreve em Atos capítulo 4 versículo 12 que não há outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Ele é o único nome. Mas hoje em dia há muita confusão por causa do pluralismo religioso e do pluralismo de ideias. Cada um tem um Jesus para si, cada um enxerga Jesus de uma maneira. Uns vão enxergar ele como homem iluminado, como ser iluminado apenas. Outros vão apenas encará-lo como um homem comum. Outros encaram até como lunático. Outro como um homem que não tinha uma memória boa, uma sã, uma lucidez, e dizia até que era filho de Deus. Cada pessoa vai ter uma visão, uma concepção a respeito de Cristo. E nesse pluralismo de ideias, muitas respostas surgem para a pergunta que Jesus fez. Lá em Marcos capítulo 8, no versículo 27. Quem dizem os homens quem sou eu? Aleluia. Naquela época muitos já falavam, o Senhor é Elias, outros diziam, é João Batista, outros, é um profeta. Mas de fato, quem é Jesus? O que os homens dizem a respeito de Jesus? No nosso tempo presente, Jesus é representado pelas escolas de samba e colocam um Jesus que é derrotado pelo diabo. Hoje a arte quer dizer quem é Jesus. O jornalismo, a imprensa quer dizer, as mídias sociais querem dizer quem é Jesus. Mas eu preciso dizer uma coisa: quem tem a obrigação de dizer sobre Cristo, de anunciar Cristo, é a igreja do Senhor. Esse poder foi otorgado a mim e a você. Portanto, o mundo pode até conjecturar quem é Jesus, mas só quem sabe quem ele é, quem prova dele. E nesta noite nós estamos aqui para entender e viver isto. Quem é Jesus? Depois da resposta dos discípulos, o Senhor se volta para a sua igreja, para os seus seguidores e pergunta: e vós?
Eu fico espantado como tem crentes hoje que não conhecem. Meus irmãos, foi citado aqui, alguém citou a mulher samaritana naquele poço.